O Apocalipse é, sem dúvida, o livro mais misterioso e impactante da Bíblia. Suas imagens são poderosas, 7 selos sendo rompidos, trombetas soando, criaturas celestiais, um dragão furioso, a marca da besta e a nova Jerusalém descendo do céu. Mas o que realmente significa essa revelação? Será que é um aviso para o futuro ou uma mensagem para os nossos dias? Muitas pessoas temem o Apocalipse. Para alguns, é um livro de terror, repleto de juízos e destruição. Para outros, é tão simbólico que parece impossível de entender. Mas e se eu te dissesse que o Apocalipse não é um livro de medo, mas de esperança, que por trás de cada profecia há um chamado à fidelidade, perseverança e redenção? Esse livro não foi escrito para nos assustar, mas para nos preparar. Ele contém a promessa mais poderosa da Bíblia, a segunda vinda de Cristo, mencionada 318 vezes ao longo das Escrituras. Cada página do Apocalipse aponta para o momento em que o Cordeiro de Deus reinará sobre toda a criação, e a justiça divina será completamente estabelecida. Imagine João, o discípulo amado, isolado na árida ilha de Patmos, exilado pelo Império Romano. Ele havia visto Jesus em carne e osso, havia caminhado ao lado do Mestre, testemunhado seus milagres, ouvido suas palavras e até estado aos pés da cruz. Agora, velho e sozinho, ele recebe a maior revelação de todos os tempos, o destino da humanidade e a vitória final de Cristo. A pergunta é: você está pronto para entender o Apocalipse como nunca antes? Vamos mergulhar profundamente nas visões de João, explorar os mistérios dos 7 selos, das 7 trombetas, dos 4 cavaleiros, da marca da besta e do juízo final. Vamos revelar o verdadeiro significado de cada símbolo e como essa mensagem se aplica à sua vida hoje. Prepare-se, porque o Apocalipse não é um livro distante ou enigmático. Ele é um mapa para o futuro e um chamado urgente para o presente. E quando você terminar esta jornada, verá que o Apocalipse não é o fim, é o começo de algo glorioso. O livro do Apocalipse não é apenas uma narrativa de destruição, mas uma revelação profunda sobre a segunda vinda de Cristo e a consumação da história humana. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. E é exatamente isso que João, o discípulo amado, recebeu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Em cada linha deste livro, Deus desvela eventos futuros, mas também nos ensina sobre perseverança, redenção e fidelidade. Desde o início, o Apocalipse nos lembra que não estamos falando apenas de castigos ou calamidades, mas de uma visão celestial que aponta para a vitória definitiva de Cristo. Quando lemos sobre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e a luta contra o dragão, que representa Satanás, percebemos que cada elemento tem um propósito: revelar o plano de Deus para restaurar todas as coisas. A glória de Deus é o centro do Apocalipse. João vê Cristo glorificado, não mais como o servo sofredor, mas como o Rei dos Reis, dominando a história e trazendo justiça divina. Sua volta não será silenciosa, como na primeira vinda, mas triunfante e visível a todos. Esse é o momento em que o verdadeiro governo de Deus será estabelecido. A humanidade tem esperado pela segunda vinda de Cristo desde os tempos dos apóstolos. Esse evento é mencionado 318 vezes na Bíblia, mais do que qualquer outra profecia. Isso mostra sua importância e urgência. No entanto, muitas pessoas vivem como se esse dia nunca fosse chegar. O Apocalipse nos chama a despertar, a viver com arrependimento e fidelidade, pois a volta do Senhor será repentina. É impossível ignorar os símbolos do Apocalipse. O livro selado, que apenas o Cordeiro de Deus pode abrir, representa os segredos de Deus sobre o destino do mundo.
Os 4 cavaleiros do Apocalipse mostram como a história humana caminha para o cumprimento dos planos divinos. A batalha espiritual entre Cristo e as forças do mal se intensifica a cada capítulo. Um dos elementos mais debatidos do Apocalipse é a marca da besta, associada ao número 666. Essa marca simboliza a lealdade ao sistema maligno que se opõe a Deus. Em contraste, aqueles que permanecem fiéis a Cristo têm o selo do Espírito Santo e herdarão a vida eterna. A decisão entre servir a Deus ou ao mundo se torna cada vez mais evidente nos últimos dias. O Apocalipse também nos revela o destino da Babilônia, a cidade que representa a corrupção espiritual e política do mundo. Sua queda é inevitável, pois nenhum império humano pode resistir à justiça de Deus. Assim como no passado, onde reinos caíram diante da soberania divina, a história chegará ao seu ápice com o triunfo de Cristo e o estabelecimento de seu reino milenar. No final, a promessa mais bela do Apocalipse se revela: um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo na Nova Jerusalém. Lá não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Essa é a maior esperança da fé cristã. Viver para sempre na presença de Deus, desfrutando de sua glória e amor perfeitos. Diante dessa revelação, cada pessoa precisa tomar uma decisão: viver segundo os valores de Deus ou se perder no sistema deste mundo. O Apocalipse não é um livro de medo, mas um chamado à redenção. Ele nos encoraja a manter a perseverança em meio às provações, pois sabemos que Cristo já venceu. Mas se esse livro é tão importante, por que muitas igrejas evitam falar sobre ele? Há um receio de interpretá-lo errado, um medo de suas profecias ou até mesmo uma falta de entendimento. No entanto, o próprio Apocalipse nos dá um incentivo poderoso. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Ignorar essa revelação é negligenciar um dos maiores tesouros da Bíblia. Por isso, estudar o Apocalipse não é um luxo, mas uma necessidade para aqueles que querem estar preparados para os tempos finais. Se a segunda vinda de Cristo está tão próxima, como podemos viver sem nos preparar para ela? E por falar em preparação, entender esse livro passa por conhecer mais sobre quem o recebeu. Quem foi João, o discípulo amado? E por que Deus o escolheu para essa revelação tão extraordinária? Isso é o que veremos a seguir. O Apocalipse não é um livro para ser temido ou evitado, mas para ser compreendido e vivido. Muitos se afastam dele por considerá-lo difícil ou enigmático, mas a verdade é que suas mensagens são essenciais para a fé cristã. Ignorar o Apocalipse é como tentar entender uma história sem ler o último capítulo. Esse livro nos dá a visão completa do plano de Deus, revelando a vitória final de Cristo sobre o mal. Infelizmente, muitas igrejas evitam pregar sobre o Apocalipse. Há um receio generalizado de que suas profecias possam gerar confusão ou medo entre os fiéis. No entanto, o Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete uma bênção especial àqueles que o leem e guardam suas palavras. Apocalipse 1:3. Se Deus nos deu essa revelação, foi para que nos preparássemos e não para que a ignorássemos. O estudo desse livro nos ensina a enxergar os sinais dos tempos. Cristo advertiu que certos eventos precederiam sua segunda vinda. E o Apocalipse detalha muitos desses acontecimentos. As crises mundiais, os avanços de ideologias contrárias à fé, a perseguição crescente aos cristãos, tudo isso são sinais de que a história está caminhando para seu desfecho. A pergunta é: estamos atentos? Outro motivo para estudar o Apocalipse é que ele fortalece nossa fé e perseverança. Ele não apenas revela o julgamento divino, mas também a redenção dos fiéis.
Quando lemos sobre a batalha espiritual entre Cristo e o dragão, percebemos que essa luta já acontece em nossas vidas. Mas saber que Deus está no controle nos dá esperança e coragem para seguir firmes até o fim. O Apocalipse também nos ajuda a discernir entre a verdade e a mentira. Vivemos tempos em que muitas doutrinas distorcidas se infiltram na igreja, levando muitos ao engano. O livro nos alerta sobre o falso profeta, a besta do mar e a besta da terra, que representam poderes enganosos que conduzem o mundo à perdição. Conhecer essas profecias nos protege de sermos iludidos pelo espírito do anticristo. Além disso, o Apocalipse esclarece o destino daqueles que rejeitam a Deus. Embora seja um livro de esperança para os fiéis, ele também contém advertências severas sobre o juízo final. A cena do trono branco, onde cada ser humano será julgado por suas obras, nos lembra que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. Isso nos leva a refletir sobre nossa caminhada espiritual e nosso compromisso com Cristo. O Apocalipse também nos apresenta o reino milenar de Cristo. Essa promessa mostra que o mal não reinará para sempre e que Deus restaurará todas as coisas. Esse ensino nos enche de esperança e expectativa, pois sabemos que o sofrimento é temporário, mas a glória de Deus será eterna. Outro ponto essencial no estudo do Apocalipse é entender a questão da marca da besta. Muitos especulam sobre o que seria o número 666, mas mais do que tentar identificar um código oculto, devemos compreender o princípio espiritual por trás dessa marca. A lealdade ao sistema do mundo em oposição a Deus. Quem não está selado com o Espírito Santo corre o risco de ser marcado pelo espírito deste século. Ao longo da história, vemos que impérios surgiram e caíram, mas a palavra de Deus permaneceu inabalável. O Apocalipse nos ensina que a Babilônia, símbolo da corrupção deste mundo, será destruída. Isso nos convida a refletir. Estamos investindo nossas vidas no que é eterno ou no que está destinado à ruína? Estudar o Apocalipse também nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. À medida que compreendemos a glória de Cristo revelada nesse livro, nossa adoração se torna mais intensa. João teve uma visão celestial do trono de Deus, rodeado por seres angelicais que adoram continuamente. Esse é o chamado para os fiéis, viver em adoração agora, pois essa será nossa eternidade. A verdade é que não há como entender completamente a Bíblia sem o Apocalipse. Ele amarra todas as profecias e promessas feitas ao longo das Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, vemos um único plano: Deus redimindo a humanidade e restaurando a criação para a sua glória. Mas para entender melhor a profundidade desse livro, precisamos conhecer aquele que recebeu essa revelação. Quem foi João, o discípulo amado, e por que ele foi escolhido para registrar essas visões extraordinárias? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. João não era um homem qualquer. Ele foi chamado diretamente por Jesus e se tornou um dos discípulos mais próximos do Mestre. Ao lado de Pedro e Tiago, testemunhou momentos que poucos tiveram o privilégio de ver, como a transfiguração de Cristo e a ressurreição da filha de Jairo. No entanto, o que realmente o diferenciava dos outros discípulos era o seu profundo amor por Jesus, a ponto de ser conhecido como o discípulo amado. Antes de seguir a Cristo, João era pescador. Ele e seu irmão Tiago foram chamados por Jesus enquanto consertavam suas redes no mar da Galileia. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19, disse o Senhor.
Aquele chamado mudou sua vida para sempre. De um simples pescador, João se tornou um dos pilares da igreja e autor de algumas das mais profundas revelações da Bíblia. João não apenas caminhou com Jesus, mas também viu sua glória e poder. Ele estava presente quando Cristo realizou milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães e a cura de enfermos. Ele ouviu diretamente dos lábios do Senhor ensinamentos sobre o reino de Deus e a vida eterna. Ele não apenas seguia Jesus, mas o compreendia de uma forma íntima e única. No entanto, João também presenciou o momento mais doloroso da história, a crucificação. Enquanto outros discípulos fugiram com medo, ele permaneceu ao lado de Maria, mãe de Jesus. No auge de sua dor, o próprio Cristo confiou sua mãe a João, dizendo: "Eis aí tua mãe." João 19:27. Isso demonstra o nível de confiança e proximidade que existia entre os dois. Após a ressurreição de Cristo, João foi um dos primeiros a correr ao túmulo vazio. Ao ver os lençóis dobrados no sepulcro, ele compreendeu que Jesus havia vencido a morte. Esse momento fortaleceu sua fé e marcou o início de sua missão como apóstolo. João dedicou sua vida a proclamar o Evangelho e a ensinar sobre o amor e a verdade de Cristo. Além do Evangelho que leva seu nome, João escreveu 3 epístolas e o Apocalipse. Suas cartas são carregadas de ensinamentos sobre o amor e a luz de Deus. Ele constantemente exortava os cristãos a viverem em santidade e a não se deixarem enganar pelos falsos ensinamentos que começavam a se espalhar na igreja primitiva. Mas sua fidelidade a Cristo teve um preço. João enfrentou perseguições e oposição por pregar a verdade. Durante o reinado do imperador Domiciano, ele foi preso e submetido a um castigo brutal. Foi lançado em uma caldeira de óleo fervente. No entanto, milagrosamente, ele não sofreu nenhum dano. Diante desse evento extraordinário, seus inimigos não tiveram outra escolha senão exilá-lo na ilha de Patmos. Foi nesse lugar isolado, longe de sua igreja e dos irmãos na fé, que João recebeu a maior revelação da sua vida. Deus o transportou a uma visão celestial, onde lhe mostrou o futuro da humanidade, o triunfo de Cristo e a restauração de todas as coisas. O que parecia um tempo de solidão e sofrimento se tornou um momento de comunhão intensa com Deus. João não era apenas um discípulo. Ele foi um testemunha viva da glória de Deus e um mensageiro da justiça divina. Seu compromisso com Cristo o manteve firme até a velhice, quando finalmente descansou no Senhor, sendo o único dos apóstolos a não morrer como mártir. Seu legado permanece vivo até hoje. Suas palavras ecoam nas igrejas, sua visão do Apocalipse continua a nos preparar para os tempos finais. E seu exemplo de fidelidade e perseverança nos inspira a seguir a Cristo sem medo. Mas como foi esse período de exílio na ilha de Patmos? Como um homem solitário pôde ter acesso a revelações tão grandiosas sobre o futuro do mundo? É isso que veremos a seguir. Patmos era uma ilha árida e desolada, um local de exílio usado pelo Império Romano para prisioneiros, considerados uma ameaça ao governo. Foi ali que João, já idoso, foi enviado por proclamar o Evangelho de Cristo. Imagine o impacto. Depois de décadas servindo às igrejas, ele se viu sozinho, separado dos irmãos na fé, sem conforto algum, cercado apenas pelo mar e pela rocha inóspita da ilha. O imperador Domiciano queria silenciá-lo, mas Deus tinha outros planos. Enquanto João estava preso em Patmos, foi arrebatado a uma visão celestial. O que parecia ser um tempo de isolamento e sofrimento se transformou em um dos momentos mais gloriosos da história cristã. O que seus inimigos planejavam para o mal, Deus usou para revelar o Apocalipse, um livro que mudaria a história da fé para sempre. João estava em um ambiente hostil, mas sua fé permaneceu firme.
ele continuava a adorar e buscar a presença de Deus. E foi durante um desses momentos de profunda comunhão que ele ouviu uma voz como de trombeta dizendo: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Apocalipse 1:11. Seu exílio não era um fim, mas um novo começo. Esse episódio nos ensina algo poderoso. Não importa quão difícil seja a nossa situação, Deus pode nos visitar e nos revelar sua glória, mesmo em meio à adversidade. João estava longe de tudo e de todos, mas estava mais perto de Deus do que nunca. Quantas vezes nos sentimos exilados, sozinhos, enfrentando desertos em nossas vidas? No entanto, foi exatamente nesse ambiente que João recebeu as maiores revelações. Pátimos era um lugar de abandono humano, mas um campo de treinamento espiritual. João foi levado em espírito a uma dimensão onde pôde ver o próprio trono de Deus, o Cordeiro de Deus e os eventos que precederiam a segunda vinda de Cristo. Ele viu as 7 igrejas, os 7 selos, os 7 anjos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Sua visão ultrapassou os limites da terra e adentrou o eterno. Esse período de exílio também revela um padrão comum na história bíblica. Deus frequentemente fala com seus servos em momentos de isolamento. Moisés recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Elias ouviu a voz de Deus na caverna. Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento enquanto estava preso. E agora João recebe a revelação do fim dos tempos em uma ilha desolada. A lição aqui é clara. As maiores revelações vêm nos momentos mais difíceis. João poderia ter se desesperado, se rendido ao medo ou à solidão. Mas em vez disso, ele continuou fiel. E Deus lhe mostrou algo que ninguém jamais havia visto. Esse é um chamado para todos nós. Confiar que mesmo nos períodos de tribulação, Deus continua no controle. A experiência de João em Pátimos também nos ensina sobre perseverança. Ele era o último dos apóstolos vivos. A igreja enfrentava perseguições brutais e, mesmo assim, ele não perdeu a esperança. Sua fé era inabalável, porque ele sabia que a justiça divina prevaleceria. Ele sabia que a glória de Deus seria manifesta e que Cristo voltaria para estabelecer o reino milenar. Por isso, o Apocalipse não é um livro de desespero, mas de esperança. Deus mostrou a João que o mal seria derrotado, que Satanás seria julgado e que um novo céu e uma nova terra seriam estabelecidos. Esse era o conforto que João precisava e que nós também precisamos nos dias de hoje. O que João viveu em Pátimos não foi apenas um evento do passado. Suas visões ainda falam conosco, nos alertam e nos preparam. Se Pátimos foi o palco para o Apocalipse, é porque Deus queria que essa mensagem chegasse até nós. Hoje, podemos estar enfrentando nossos próprios desertos, mas se nos mantivermos fiéis, veremos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas. Mas o que João viu primeiro ao ser arrebatado em espírito, como Cristo se revelou a ele nessa visão extraordinária. Isso é o que veremos a seguir. Sozinho na ilha de Pátimos, João foi transportado a uma dimensão sobrenatural. Em um dia comum, enquanto estava em espírito, ele ouviu uma voz poderosa atrás de si, como o som de uma trombeta. Quando se virou para ver quem falava, foi tomado por uma visão indescritível. Cristo glorificado. Não mais o homem humilde que andou entre os discípulos, mas o Rei dos Reis, resplandecente em glória e majestade. Jesus estava vestido com uma túnica longa que chegava até os pés, simbolizando sua realeza e sacerdócio. Sobre o peito, usava um cinto de ouro, representando sua autoridade divina. Seus cabelos eram brancos como a neve, um sinal de sua eternidade e sabedoria infinita. Mas foi o olhar de Cristo que mais impactou João. Seus olhos eram como chama de fogo. Apocalipse 1:14. Não havia nada que pudesse ser ocultado diante dele.
Seus pés brilhavam como bronze reluzente, indicando que ele traria justiça divina e pisaria sobre todo o mal. Sua voz era como o som de muitas águas, forte e irresistível. Em sua mão direita segurava 7 estrelas, que representavam os anjos das 7 igrejas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, simbolizando o poder da palavra de Deus, que julga e separa o certo do errado. Essa visão nos ensina algo fundamental. Cristo não é apenas o Salvador misericordioso, mas também o juiz soberano. Muitas vezes, as pessoas criam uma imagem limitada de Jesus, focando apenas em seu amor e compaixão. No entanto, no Apocalipse, vemos que ele voltará com poder e glória para governar as nações e estabelecer o reino de Deus. A reação de João foi imediata. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse 1:17. O impacto da santidade e da presença de Cristo foi tão grande que ele não conseguiu se manter de pé. Isso nos lembra que, diante da glória de Deus, não há espaço para orgulho ou resistência. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor no juízo final. Mas então algo incrível acontece. Em vez de deixá-lo prostrado em medo, Jesus toca João e diz: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre." Apocalipse 1:17 e 18. Essas palavras ecoam como um lembrete de que Cristo venceu a morte e tem as chaves do inferno e da morte. Essa cena nos dá esperança. O mesmo Cristo que reinará em poder é aquele que também nos sustenta com sua graça. Ele se revela em glória, mas ainda assim toca João com amor. Isso nos ensina que mesmo diante de desafios e tribulações, podemos confiar nele, pois ele tem o controle sobre tudo. A espada que sai da boca de Cristo nos lembra que sua palavra é a verdade absoluta. Em um mundo onde há tantas mentiras e enganos, o Apocalipse nos chama a nos agarrarmos à Escritura como nosso guia seguro. Quando nos afastamos da palavra, perdemos a clareza espiritual e corremos o risco de sermos enganados pelas forças do falso profeta e do anticristo. Mas há algo mais profundo aqui. Cristo aparece a João com a chave da morte e do inferno. Isso significa que a morte não tem a palavra final. Muitos temem o fim, mas Jesus já venceu a morte. A ressurreição de Cristo garante que aqueles que creem nele herdarão a vida eterna e reinarão com ele na Nova Jerusalém. João, então, recebe uma ordem. Escreve as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1:19. Deus queria que essa revelação chegasse à igreja para que os cristãos soubessem que o sofrimento presente não é o fim da história. E o primeiro recado que Cristo manda para a humanidade vem na forma de cartas às 7 igrejas. Mas o que essas cartas revelam sobre a condição espiritual da igreja? Isso é o que veremos a seguir. Depois de ter uma visão celestial de Cristo glorificado, João recebe uma missão: escrever cartas às 7 igrejas específicas da Ásia Menor. Essas igrejas representam não apenas comunidades reais da época, mas também tipos de cristãos e de igrejas ao longo da história. Cada carta contém elogios, advertências e promessas, mostrando que Deus conhece profundamente a condição espiritual de seu povo. A primeira carta foi para Éfeso, uma igreja fiel à doutrina, mas que havia perdido seu primeiro amor. Isso nos ensina que não basta termos conhecimento bíblico se nosso coração não estiver aquecido pelo amor a Cristo. O chamado para Éfeso foi claro: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Apocalipse 2:5. Depois veio a mensagem para Esmirna, uma igreja perseguida e sofredora. Cristo a encoraja dizendo: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. Esmirna representa os cristãos que enfrentam perseguições por sua fé.
mas que permanecem firmes, sabendo que a vida eterna os espera. A terceira carta foi para Pérgamo, uma igreja que tolerava doutrinas falsas. Jesus os alerta para que se arrependam, pois ele vem com a espada de sua boca, ou seja, com sua justiça divina. Isso nos lembra do perigo de permitir que o espírito do mundo contamine a fé verdadeira. Em seguida, Cristo fala à igreja de Tiatira, que era forte em amor e serviço, mas tolerava Jezabel, um símbolo da corrupção espiritual. Essa carta mostra como o pecado pode se infiltrar na igreja disfarçado de nova revelação ou liberdade, mas que no fim leva à destruição. A igreja de Sardes recebe uma advertência severa. Tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3:1. Esse é um alerta para aqueles que aparentam ter uma vida espiritual ativa, mas que no fundo estão vazios. A mensagem de Cristo é clara: sê vigilante e fortalece o que resta. Apocalipse 3:2. Por outro lado, a igreja de Filadélfia recebe apenas elogios. Cristo lhe promete uma porta aberta que ninguém pode fechar, simbolizando oportunidades divinas. Essa igreja representa os fiéis que guardam a palavra e não negam o nome de Jesus, mesmo em tempos difíceis. Por fim, vem Laodiceia, a igreja morna, que Cristo está prestes a vomitar de sua boca. Eles pensavam ser ricos e autossuficientes, mas eram, na verdade, pobres, cegos e nus diante de Deus. Jesus os chama ao arrependimento, oferecendo-lhes vestes brancas e ouro refinado no fogo, ou seja, uma fé genuína e purificada. Essas cartas nos mostram que Deus vê tudo. Ele conhece nossas obras, nossa fidelidade, nossas fraquezas e pecados ocultos. Ele exorta, corrige e também promete recompensas eternas aos vencedores. Cada carta termina com um chamado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que essas mensagens são para todos nós, em todos os tempos. Mas, depois dessas advertências às igrejas, João é levado ainda mais alto, para um lugar onde poucos já tiveram acesso, o trono celestial de Deus. O que ele viu nesse momento? Isso é o que veremos a seguir. Após receber as mensagens para as 7 igrejas, João tem uma nova visão. Ele vê uma porta aberta no céu e ouve uma voz poderosa que diz: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4:1. Esse é o convite divino para testemunhar o centro do universo, o trono de Deus. Ao ser arrebatado em espírito, João vê alguém assentado no trono, envolto em esplendor e majestade. Aquele que governa sobre toda a criação brilha como jaspe e sardônio, pedras preciosas que refletem sua santidade e justiça. Ao redor do trono há um arco-íris como uma esmeralda, um símbolo da fidelidade de Deus às suas promessas. Diante do trono, João vê 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Eles representam os redimidos de todas as eras, os fiéis que agora reinam com Cristo. Suas vestes brancas simbolizam a pureza da redenção, e suas coroas demonstram que receberam autoridade do próprio Deus. Mas o cenário fica ainda mais impressionante. Perto do trono, João vê 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. O primeiro parece um leão, o segundo, um boi, o terceiro, um homem, e o quarto, uma águia em voo. Eles representam a criação glorificando a Deus e também as características de Cristo: força, serviço, humanidade e soberania. Dia e noite, esses seres proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Diante dessa adoração contínua, os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas aos pés do trono, declarando que só Deus é digno de glória, honra e poder.
Essa visão revela que Deus governa sobre toda a história. Nada acontece sem que passe pelo seu trono. Mesmo quando o mundo parece estar fora de controle, ele continua soberano. O caos não vence, pois o Cordeiro de Deus já garantiu a vitória. O que aprendemos aqui? Primeiro, que nossa adoração deve ser centrada em Deus, assim como ocorre no céu. Segundo, que tudo o que temos vem dele. Os anciãos lançam suas coroas diante do trono porque reconhecem que toda a honra pertence ao Senhor. Isso nos ensina a viver com humildade, sabendo que qualquer talento, bênção ou vitória que temos vem dele. Mas há algo mais. João percebe que há um livro selado na mão direita de Deus. Esse livro contém o destino da humanidade e os planos finais de Deus para o mundo. Porém, um dilema surge. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abri-lo. João começa a chorar, pois parece que o segredo da história permanecerá selado. Contudo, um dos anciãos lhe diz: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Apocalipse 5:5. Então, João vê algo inesperado. Não um leão feroz, mas um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro, que tem 7 olhos e 7 chifres, símbolos da plenitude de poder e sabedoria, é o único digno de abrir o livro selado. Quem é esse cordeiro? O próprio Cristo glorificado, que venceu o pecado e a morte com seu sacrifício na cruz. Somente ele tem autoridade para revelar os planos de Deus e dar início aos eventos finais da história. Mas o que há nesse livro selado? Quais mistérios ele contém? Isso é o que veremos a seguir. No meio da visão celestial, João percebe algo extraordinário. Na mão direita de Deus, há um livro selado com 7 selos. Esse livro contém os decretos divinos para o destino da humanidade, revelando os juízos que virão sobre a terra e a consumação do plano de Deus. Mas há um problema. Ninguém é encontrado digno de abrir o livro ou desatar seus selos. Diante disso, João começa a chorar amargamente. Ele compreende que se o livro permanecer fechado, o propósito final de Deus não será revelado e o mal continuará reinando no mundo. O futuro parece incerto e a história sem conclusão. No entanto, um dos 24 anciãos se aproxima e diz: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Apocalipse 5:5. João então olha e vê algo surpreendente. Não um leão poderoso, mas um cordeiro como tendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos. O que isso significa? Esse cordeiro é Cristo, e sua aparência demonstra que sua vitória veio por meio do sacrifício na cruz. Os 7 chifres simbolizam poder absoluto e os 7 olhos representam onisciência, ou seja, ele vê tudo e governa sobre tudo. Quando o Cordeiro de Deus se levanta para tomar o livro, algo extraordinário acontece. Toda a criação explode em adoração. Os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas diante dele. Os 4 seres viventes, os anjos incontáveis e toda a criação proclamam em uníssono: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação." Apocalipse 5:9. Esse momento nos ensina que a redenção está no centro do plano de Deus. O que define o destino da humanidade não é a força dos impérios ou o poder dos governantes terrenos, mas o sangue do Cordeiro. Somente Cristo tem autoridade para abrir o livro porque ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Essa cena também revela o erro de muitos que buscam salvação por outros meios. Nenhum outro líder religioso, filosofia ou sistema humano pode desatar os selos do livro de Deus.
Apenas o cordeiro que foi morto, mas agora vive para sempre, tem esse poder. Isso reforça a importância da fidelidade a Cristo em meio à batalha espiritual que se intensifica nos últimos dias. Mas agora que o livro foi tomado, o que acontece quando seus 7 selos começam a ser abertos? Cada selo revela eventos poderosos que impactam toda a Terra. O primeiro grupo desses eventos traz 4 figuras icônicas e aterrorizantes: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são esses cavaleiros e o que eles representam? Isso é o que veremos a seguir. Assim que o Cordeiro de Deus começa a abrir os 7 selos, um evento assustador acontece. 4 cavaleiros são liberados sobre a terra. Cada um deles representa forças que trazem destruição, engano e sofrimento, mostrando como o mundo será tomado pelo caos antes da segunda vinda de Cristo. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco, carregando um arco e uma coroa. Ele sai para vencer e conquistar. Apocalipse 6, 2. Muitos se confundem pensando que esse cavaleiro é Cristo, mas, na verdade, ele representa a falsa paz e o engano religioso. Ele imita Jesus, mas não é o verdadeiro Salvador. Isso nos alerta sobre o surgimento de líderes e ideologias que aparentam ser boas, mas que afastam as pessoas da verdade. O segundo cavaleiro aparece sobre um cavalo vermelho, trazendo consigo uma grande espada. Sua missão? Tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Apocalipse 6:4. Esse cavaleiro simboliza a guerra e a violência, algo que vemos crescer cada vez mais no mundo. Guerras entre nações, conflitos entre povos, divisões dentro das famílias, tudo isso é parte desse espírito de destruição. O terceiro cavaleiro surge montado em um cavalo preto, segurando uma balança na mão. Uma voz anuncia: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:5-6. Ele representa a fome e a crise econômica, onde o alimento se torna escasso e os preços sobem ao extremo. Esse selo nos lembra que, sem Deus, o mundo mergulha em desigualdade e miséria. O quarto e último cavaleiro cavalga em um cavalo amarelo, e seu nome é Morte, seguido pelo Inferno. Esse cavaleiro tem permissão para matar a 4ª parte da terra, usando espada, fome, pestes e feras. Apocalipse 6:8. Ele representa a devastação final, o resultado de um mundo dominado pelo pecado. É um lembrete de que aqueles que rejeitam a Deus acabarão colhendo as consequências de um mundo sem a presença do Criador. Esses 4 cavaleiros não são apenas símbolos, mas forças reais que já vemos atuando no mundo hoje. O engano religioso cresce, a violência aumenta, a economia se torna instável e a morte se espalha através de pandemias e conflitos. O que João viu não era apenas uma visão do futuro, mas um retrato da realidade que se intensifica a cada dia. Mas esses selos são apenas o começo. À medida que o Cordeiro abre os próximos selos, desastres ainda maiores são revelados. O que vem depois? Como esses eventos impactam o destino da humanidade? Isso é o que veremos a seguir. À medida que o Cordeiro de Deus continua abrindo os selos do livro, os eventos que se desenrolam tornam-se cada vez mais intensos, trazendo julgamentos divinos sobre a terra. Os 4 primeiros selos libertaram os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas os próximos revelam uma sequência de acontecimentos aterrorizantes que culminam na preparação para o juízo final. O 5º selo mostra as almas dos mártires debaixo do altar, clamando por justiça. Esses são aqueles que foram mortos por causa do Evangelho, e eles perguntam: até quando, Senhor? Apocalipse 6:10. Deus lhes dá vestes brancas e diz que aguardem um pouco mais, pois ainda haverá outros que darão suas vidas por Cristo.
Essa cena nos lembra que a perseguição aos cristãos aumentará antes da volta de Jesus. Quando o sexto selo é aberto, a terra treme violentamente. João vê um grande terremoto, o sol se tornando negro, a lua vermelha como sangue e as estrelas caindo do céu. Apocalipse 6, 12 e 14. Os governantes e poderosos tentam se esconder, pois sabem que a ira do Cordeiro chegou. Esse selo marca o começo do dia do Senhor, o momento em que Deus começa a executar sua justiça sobre o mundo. Antes da abertura do sétimo selo, há um intervalo. João vê 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel, representando o povo escolhido de Deus. Logo em seguida, uma grande multidão aparece diante do trono, vestida de branco, louvando a Deus. Esses são os redimidos de todas as nações, mostrando que a redenção não é apenas para os judeus, mas para todos os que creem em Cristo. Então, o sétimo selo é aberto e há silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8, 1. Esse momento representa uma pausa solene antes do próximo grande evento. O toque das 7 trombetas, que trarão juízos ainda mais severos sobre a terra. A primeira trombeta traz chuva de fogo, sangue e granizo, queimando 1/3 da vegetação da terra. A segunda trombeta faz com que uma grande montanha em chamas caia no mar, transformando 1/3 das águas em sangue e matando muitos seres marinhos. A terceira trombeta faz cair uma estrela chamada Absinto, envenenando as águas potáveis. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em trevas. Mas as 3 últimas trombetas são ainda piores. Um anjo anuncia 3 ais, ou seja, 3 desgraças que virão sobre os habitantes da terra. Quando a quinta trombeta soa, uma estrela cai e abre o abismo, libertando criaturas demoníacas que atormentam os homens por 5 meses. Na sexta trombeta, 4 anjos são soltos para matar 1/3 da humanidade, trazendo uma guerra destruidora. Mesmo diante desses eventos catastróficos, a humanidade não se arrepende. Isso mostra o coração endurecido daqueles que rejeitam a Deus. O pecado já não é mais apenas um erro, mas uma escolha consciente contra o Criador. A sétima trombeta finalmente soa e ouve-se um grande anúncio no céu. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Esse é o início da reta final da história, onde as forças do mal serão completamente julgadas e Cristo estabelecerá seu reino. Mas antes da vitória final, uma batalha cósmica acontece. O dragão, Satanás, reúne suas forças para tentar impedir o plano de Deus. O que acontece nessa batalha? Isso é o que veremos a seguir. O Apocalipse nos revela que a guerra entre o bem e o mal não acontece apenas na terra, mas também nos céus. João vê uma batalha espiritual intensa, onde Satanás, representado como um grande dragão vermelho, se levanta contra Deus e seu povo. Esse conflito não é apenas simbólico, mas um reflexo da realidade invisível que influencia tudo o que acontece no mundo. No capítulo 12, João vê um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida e prestes a dar à luz. Mas, à sua frente, está o dragão, esperando para devorar o filho assim que ele nascer. Esse filho representa Cristo e a mulher simboliza o povo de Deus. A cena nos lembra de como Satanás tentou destruir Jesus desde o nascimento, usando Herodes para matar os bebês em Belém. No entanto, o filho é arrebatado para junto do trono de Deus, e a mulher foge para o deserto, onde Deus a protege. Isso representa a ascensão de Cristo ao céu e a perseguição da igreja na terra. Mas o que acontece em seguida é ainda mais impactante. Uma guerra no céu explode entre os anjos de Deus e os anjos rebeldes.
Miguel e seus anjos entram em combate contra o dragão e suas forças. O resultado é devastador para Satanás. O grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Essa queda marca uma virada decisiva no conflito espiritual. Derrotado nos céus, Satanás se volta com grande ira contra a humanidade, sabendo que seu tempo está curto. Ele persegue ferozmente os servos de Deus e busca consolidar seu domínio sobre a terra. Mas para isso, ele precisa de aliados. É nesse momento que surgem dois grandes poderes malignos: a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar é um símbolo de um governo mundial corrompido, que persegue os fiéis e impõe sua autoridade sobre todas as nações. Ela recebe seu poder do dragão, ou seja, de Satanás. Já a besta da terra representa o falso profeta, uma força religiosa que engana as pessoas e as faz adorar a primeira besta. Juntas, essas duas bestas preparam o cenário para um dos momentos mais sombrios do Apocalipse: a imposição da marca da besta, um sistema de lealdade ao anticristo. Mas o que exatamente significa essa marca? O que representa o número 666? Isso é o que veremos a seguir. No coração do Apocalipse surge um dos temas mais intrigantes e assustadores da profecia bíblica: a marca da besta. João descreve um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem ter essa marca, indicando um controle absoluto sobre a sociedade. Mas o que exatamente isso significa? A marca da besta está ligada à besta do mar, um poder político mundial corrompido, e à besta da terra, um sistema religioso enganador. Juntas, essas forças, manipuladas por Satanás, exigem que as pessoas adorem a primeira besta, consolidando um governo maligno que se opõe a Deus. O número associado a essa marca é 666, Apocalipse 13, 18. Ao longo dos séculos, muitos tentaram decifrar seu significado, associando-o a líderes históricos, sistemas políticos ou até tecnologias modernas. No entanto, o mais importante não é apenas um número literal, mas o princípio espiritual por trás dele. Na Bíblia, o número 7 simboliza perfeição e plenitude divina, enquanto o 6 representa o homem e sua imperfeição. O 666 é uma trindade falsa, uma tentativa de imitar Deus, mas sempre ficando aquém de sua glória. Ele reflete a rebeldia humana e a tentativa de estabelecer um sistema sem Deus. A marca da besta não é apenas um sinal visível, mas uma aliança espiritual. Representa a lealdade ao sistema do anticristo, que rejeita os mandamentos de Deus e impõe uma nova ordem mundial baseada no engano e na opressão. Enquanto os fiéis de Cristo são selados com o Espírito Santo, aqueles que aceitam essa marca se submetem ao governo maligno do fim dos tempos. Muitos se perguntam: essa marca será um chip, um código, uma identificação digital? A verdade é que não importa a forma exata. O essencial é entender o princípio. A marca representa um compromisso com o sistema do mundo em oposição a Deus. Pode ser um sinal físico, mas o mais perigoso é a aceitação espiritual desse domínio maligno. Mas nem todos se dobram diante da besta. O Apocalipse nos fala de um grupo que não aceita a marca e que permanece fiel a Cristo, mesmo diante da perseguição. Eles são os verdadeiros adoradores do Cordeiro de Deus, aqueles que preferem perder tudo neste mundo a perder a vida eterna. Esse confronto entre os selados de Deus e os marcados pela besta culmina no momento mais esperado da história: o triunfo de Cristo sobre todas as forças do mal. Como será essa vitória? O que acontecerá com a besta, o falso profeta e Satanás? Isso é o que veremos a seguir. Após o domínio do anticristo e a imposição da marca da besta, a humanidade caminha para o desfecho final.
mas o mal não prevalecerá para sempre. O Apocalipse nos revela que Cristo voltará em glória e poder, trazendo consigo o juízo sobre as nações e a restauração de todas as coisas. João vê os céus abertos e surge um cavaleiro montado em um cavalo branco com um nome poderoso, fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11. Esse cavaleiro é Cristo, que retorna não mais como o servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, mostrando sua autoridade suprema sobre toda a criação. Atrás dele vem um exército celestial, também montado em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Esse exército não luta com armas humanas, pois a vitória já está garantida. De sua boca sai uma espada afiada, simbolizando a palavra de Deus, que derrotará seus inimigos sem necessidade de combate físico. O anticristo e o falso profeta, que enganaram as nações e impuseram a marca da besta, são lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19:20. Suas mentiras, enganos e opressão chegam ao fim. Todos aqueles que os seguiram e se rebelaram contra Deus também são destruídos pela justiça divina. Mas ainda resta um inimigo a ser derrotado: Satanás, o dragão antigo. João vê um anjo poderoso descendo do céu, segurando uma grande corrente. Esse anjo prende Satanás e o lança no abismo por 1000 anos, impedindo-o de enganar as nações. Apocalipse 21:3. Esse é o início do reino milenar de Cristo. Cristo agora governa sobre a terra com justiça e retidão. Os que morreram por sua fé ressuscitam e reinam com ele por 1000 anos. Esse período representa uma restauração do governo divino na terra, onde a paz e a glória de Deus enchem toda a criação. Mas o mal ainda terá um último ato. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e tentará enganar as nações mais uma vez. No entanto, seu plano fracassa. Fogo desce do céu e o consome, e finalmente ele é lançado no lago de fogo para sempre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. Essa é a vitória final de Cristo. O pecado, a morte e o inferno são derrotados, e um novo capítulo da história se inicia. João vê um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com seu povo eternamente. Mas o que exatamente é essa nova Jerusalém? Como será a vida na eternidade? Isso é o que veremos a seguir. Após a derrota definitiva de Satanás, da besta e do falso profeta, João vê algo extraordinário, um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros já haviam passado. Apocalipse 21:1. Deus não apenas destrói o mal, mas recria todas as coisas, restaurando a criação à sua glória original, sem pecado, dor ou morte. Tudo o que era marcado pelo sofrimento humano desaparece e a eternidade se abre diante dos salvos. Então, João vê a nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para seu noivo. Apocalipse 21:2. Essa cidade santa não é apenas um lugar físico, mas a morada eterna dos fiéis, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais separação entre Deus e a humanidade, pois a redenção foi plenamente consumada. Uma voz poderosa declara: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21:3. Essa promessa é a realização do desejo mais profundo do coração humano: viver na presença de Deus sem medo, culpa ou barreiras. Na Nova Jerusalém não haverá mais lágrimas, nem morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. O tempo de sofrimento e pecado chega ao fim, pois o que era antes já passou. Toda injustiça será corrigida, toda dor será apagada, e os fiéis experimentarão uma alegria que nunca terá fim.
A cidade é descrita com uma glória indescritível. Suas ruas são de ouro puro, seus muros de jaspe e seus fundamentos adornados com pedras preciosas. Apocalipse 21, 18, 19. As portas são de pérolas, e nelas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Nada impuro jamais entrará nela, pois apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro poderão habitar esse lugar. O mais impressionante é que não há templo na cidade, porque o próprio Senhor Deus e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21, 22. Não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminará tudo, e Cristo será a luz eterna que brilhará sobre os seus. Nunca mais haverá noite, pois a escuridão do pecado foi erradicada para sempre. No centro da cidade, João vê um rio de água viva, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Às suas margens cresce a árvore da vida, que dá fruto continuamente e cujas folhas servem para a cura das nações. Essa imagem é uma poderosa representação do Éden restaurado, onde não há mais morte nem maldição. Os servos de Deus o verão face a face, algo que nunca foi possível antes devido ao pecado. Seus nomes estarão escritos em suas testas, simbolizando o pertencimento e santidade eterna. Apocalipse 22, 4. Essa comunhão direta com o Criador será o ápice da vida eterna, um relacionamento sem barreiras, onde o amor divino será plenamente experimentado. Jesus então declara: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. O Senhor reafirma que sua volta é certa e que sua justiça será estabelecida de forma definitiva. Aqueles que perseveraram na fé receberão a maior das promessas, a eternidade ao lado de Deus. O Apocalipse encerra sua revelação com um convite universal. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A promessa final da Escritura é que a salvação ainda está disponível para todos os que desejam se achegar a Deus. E assim, a história da humanidade encontra sua conclusão definitiva. O mal é erradicado, o reino de Deus é estabelecido, e os fiéis entram na glória eterna. Tudo o que começou no Gênesis, no Jardim do Éden, agora se cumpre no Apocalipse, na Nova Jerusalém. O plano de Deus, desde o princípio, sempre foi restaurar sua criação e habitar com seu povo para sempre. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Essas são as últimas palavras da Bíblia. Um clamor pela volta de Cristo e pela consumação da promessa divina. O destino final dos que creram e permaneceram fiéis está selado. Vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. O livro do Apocalipse não é apenas um relato de eventos futuros. Ele é um chamado à preparação espiritual. Deus revelou a João não para que tivéssemos medo, mas para que tivéssemos esperança. Ele nos mostrou o fim da história, para que soubéssemos que, apesar das tribulações, Cristo já venceu e reinará para sempre. Agora, a pergunta mais importante é: como você responderá a essa revelação? O Apocalipse nos mostra dois caminhos: os que seguem o Cordeiro e herdam a vida eterna, e os que se entregam ao sistema do mundo e rejeitam a Deus. Não há um meio termo. Cada um de nós precisa decidir de que lado estará quando Cristo voltar. Diante dos sinais que já vemos no mundo, guerras, crises, engano espiritual, perseguições, não podemos nos dar ao luxo de viver como se tudo fosse continuar da mesma forma. O Apocalipse nos alerta que o tempo está próximo, e aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida.
O momento de se posicionar é agora. Você está preparado para a volta de Cristo? Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? O que você faz hoje determinará onde passará a eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas. Não guarde essa verdade apenas para você ajude outros a entenderem a urgência do Evangelho. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre as profecias bíblicas e o plano de Deus para a humanidade. Que o Senhor te fortaleça e que sua fé permaneça firme até o grande dia da sua vinda. Se há algo que o Apocalipse nos ensina, é que nem tudo é o que parece. O engano será uma das armas mais poderosas do inimigo nos últimos dias, e aqueles que não tiverem discernimento correm o risco de serem levados pelo falso profeta, pela besta e pelos sistemas do mundo que se opõem a Deus. Mas como podemos distinguir a verdade da mentira? Como reconhecer quando algo vem de Deus ou é apenas uma distração espiritual? A resposta está em um dom raro e poderoso, concedido pelo Espírito Santo àqueles que realmente o buscam: o dom do discernimento. Muitas pessoas vivem presas a influências espirituais sem perceber. Algumas entram em lugares e sentem um peso no ambiente. Outras conhecem alguém e, sem motivo aparente, sentem um alerta em seu espírito. Mas será que isso é apenas uma impressão ou Deus está tentando falar com elas? Se você já sentiu que enxerga coisas que os outros não veem, que percebe mudanças espirituais no ambiente ou que tem uma sensibilidade especial para a presença de Deus, pode ser que o Espírito Santo tenha colocado em você o dom do discernimento. E se esse for o caso, é fundamental entender como ele funciona. No próximo vídeo, vou revelar os 7 sinais que mostram se você tem esse dom. O último pode mudar completamente sua visão sobre o mundo espiritual. Não perca, clique aqui e descubra agora 7 sinais do dom do discernimento. O último pode mudar tudo.